Nós temos agora alguns exemplos da representação gráfica de função polinomial do segundo grau. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo, né, o exemplo número 1, o que, que nós temos? Nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Eu sei, então, que o A é negativo, o A é menor que zero, porque a concavidade dela está para baixo. Eu sei que ela cortou o eixo Y no 5, ó, esse ponto aqui, ó, ela cortou o eixo Y no 5. Eu sei que o C vale 5. Ou seja, o C é maior que zero, ele é positivo. E no momento que ela está cortando o eixo Y, ela está crescendo. No momento que ela está cortando o eixo Y, ela está crescendo, está aumentando. Eu sei que o B é positivo, o B é maior que zero. Então, o C, eu sei quanto vale, é 5. Agora, o A e o B, o gráfico não me mostra, mas me diz como ele fica. Eu sei que o A é menor que zero, o A vai ser negativo. Eu sei que o B vai ser positivo. E o C está mostrando para mim. Outra coisa, o C é 5, né? Outra coisa também, qual a informação que eu tenho nesse gráfico aqui? Eu tenho as raízes. Eu sei que o x1, ó, é menos 1, é onde cortou o eixo Y. E o x2 é onde cortou o eixo X. O x1 é menos 1, onde cortou o eixo X. E o x2 é 5, porque é o outro ponto que cortou o eixo X, ó. Menos 1 e 5 são as raízes. E eu também tenho vértice. Quem é o x do vértice? Aqui está o vértice, ó. O x do vértice é o 2. Quem é o y do vértice? O y do vértice é o 9. Aqui está a coordenada do vértice. Bem, aqui são as informações que a minha parábola me dá, que eu consigo ter observando o gráfico da minha parábola. E outra coisa, que como eu tenho duas raízes, né? Vocês se lembram do delta? O delta é positivo. O delta é maior que zero. Por que, que o delta é maior que zero? Porque eu tenho duas raízes. Se eu tiver duas raízes, o delta é maior que zero. Eu tenho o x1, que é diferente do x2. Se o delta for igual a zero, é porque o x1 é igual ao x2. E se o delta for menor que zero, eu tenho raízes, mas as raízes não vão pertencer ao conjunto dos reais. Então, aqui nós temos as informações. E mais uma outra informação que eu não posso esquecer é que se a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo, ela vai crescendo. Quando ela chega no vértice dela, ela começa a decrescer. Então, o vértice é o meu maior ponto, é o ponto máximo, é o valor máximo, certo? O meu vértice é o ponto máximo, é o meu valor máximo. Então, essas informações eu obtenho a partir do gráfico. Vamos ver o exemplo 2. O que nós temos no exemplo 2 aqui? No exemplo 2, o que eu posso afirmar do A? A minha parábola tem concavidade voltada para baixo. O A é maior que zero? Não. O A é menor que zero. O A vai ser negativo. No momento que ela corta o eixo Y, ela está decrescendo. Então, o B é menor que zero. O B é negativo, porque no momento que ela corta o eixo Y, ela está decrescendo. E no ponto que ela corta o eixo Y é o C. O C vale 2. O C é maior que zero, 2 é maior que zero. E eu tenho também uma outra informação. Qual outra informação que eu tenho? O vértice. Né? Quem é o x do vértice? O x do vértice é o menos 2. E quem é o y do vértice? O y do vértice é o 6. Ou seja, o vértice é uma coordenada xy, menos 2 e 6. E o meu vértice também é o quê? Ela cresce, chegou na maior altura, depois decresce. É o ponto máximo. O vértice é o ponto máximo da minha parábola. São essas informações que nós temos. Né? Aí são duas raízes, o delta é maior que zero. Ao exemplo número 3, vamos ver o exemplo número 3 aqui, que é a última, que é a parábola que está mais embaixo aqui, vamos ver.
O exemplo número 3. No exemplo número 3, a nossa parábola tem a concavidade voltada para cima. Quer dizer que o A é maior que zero. O A é positivo. Ela corta o eixo Y, olha, no zero. Ela corta o eixo Y no zero. Então, eu já sei que o C vale zero. Ela corta o eixo Y no zero. O C vale zero. E no momento que ela está cortando o eixo Y, ela está subindo, ela está crescendo. O B, ele é positivo, é maior que zero. No momento que corta o eixo Y, ela está crescendo. Então, o B é maior que zero. Tem duas raízes, ó. Aqui é o 1 e aqui é o 0. O x1 é 1 e o x2 é 0. Ou seja, eu tenho duas raízes, o delta é maior que zero. E quem é o vértice aqui? Colocou o vértice aqui, ó. Quando x é menos 1/2, o y é o quarto. Ó. Esse aqui é a coordenada do vértice. Então, o vértice vai ser menos 1/2 e 1/4. Quando x é menos 1/2, o y é menos 1/4. Esse aqui é o vértice, são informações que nós temos. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, indo na de cima aqui, ó, sempre o vértice divide a parábola, considerado o eixo de simetria da parábola, tá certo? Essa distância que vai daqui até aqui, ó, essa distância é a mesma, essa distância aqui, ó, essa distância é a mesma distância dessa, porque o vértice divide a parábola ao meio, ou seja, o eixo de simetria da parábola passa no vértice. Eu sei que, ó, se você traçar uma linha reta aqui, ó, a distância daqui até aqui é a mesma distância aqui. E sempre as raízes é o ponto médio, sempre o x do vértice é o ponto médio das raízes, ou seja, a distância daqui até aqui é a mesma distância até aqui, ó. O x do vértice é o meio das raízes, o x do vértice, tá? São essas informações que nós temos.